O país com a maior comunidade judaica e muçulmana de toda a Europa, a França, registrou uma forte alta em atos antissemitas desde que a guerra entre Israel e Hamas começou. Essa informação foi confirmada pelo ministro do Interior do país. O Luca Bassani tem detalhes sobre esses índices para a gente. O que apontam, Luca? Eles apontam, infelizmente, que o antissemitismo tem crescido muito na Europa, Lívia, e principalmente na França, que, como você bem disse, é o país com a maior comunidade judaica dentro da Europa. São cerca de 500 mil judeus, lembrando que o primeiro país judeu é Israel, e depois os Estados Unidos, também com 6, 7 milhões de judeus. Na França foram registrados mais de 1.500 atos antissemitas desde que começou o conflito. Portanto, 1.500 atos em 40 dias, em comparação com um pouco mais de 400 atos em 2022 inteiro, ou seja, mais de 3 vezes acima do que foi registrado no ano passado. Isso preocupa as autoridades, afinal eles sabem que esta escalada na retórica contra os judeus, ela tem crescido não só na França, mas também aqui na Alemanha, no Reino Unido, em muitas manifestações, ao mesmo tempo em que a França se coloca em uma posição difícil a saber se continua apoiando incondicionalmente Israel ou se tenta mediar um possível cessar-fogo ou mais pausas humanitárias. A França também é um país com uma grande porcentagem de muçulmanos que, em sua maioria, também são alinhados automaticamente à causa palestina, às questões que acontecem em Gaza e têm se manifestado. Muitas dessas manifestações são pacíficas, mas tantas outras também são violentas, com confrontos com a polícia e com frases diretas contra os judeus, pedindo a morte dos judeus, o fim do Estado de Israel, o que obviamente não é aceito pelo Estado francês, que sempre foi um amigo de Israel desde a sua fundação em 1948. O que o ministro do Interior, Gerald Darmanin, fala é que é necessário mais ações efetivas contra esse tipo de retórica, punição exemplar para que isso não venha a se repetir e que a Europa não se torne novamente um berço do antissemitismo e também que os judeus corram perigo aqui dentro do continente europeu, é exemplo de tantas épocas nefastas que a Europa já viveu em relação a isso. A gente vai continuar acompanhando, vendo também se essa notícia repercutirá no mundo árabe e como eles reagirão em relação a isso. Luca, trazendo para o contexto militar da guerra, acredito que ontem você tenha trazido a informação de que o ministro de Relações Internacionais Exteriores de Israel tem alertado para uma janela de 3 a 4 semanas para que haja um endurecimento da reação da comunidade internacional contra a contraofensiva de Israel. Tem alguma atualização? Olha, Lívia, o que a gente vê é que ele falou exatamente isso, que a legitimidade das ações de defesa de Israel em relação ao Hamas, ela tem uma janela de mais 3 semanas e a partir deste momento os países começariam a fazer uma maior pressão para que Israel cessasse as suas hostilidades e eventualmente deixasse essa guerra de lado. Ele disse que está trabalhando para tentar ampliar essa janela, já que ele acredita que sejam necessários mais dias para finalizar o conflito contra o Hamas, mas que a pressão não tem sido fácil, até mesmo de aliados históricos, como eu disse, os Estados Unidos e a França têm cada vez mais pressionado para que Israel tome ações mais pontuais e não bombardeios generalizados e também abra esses corredores humanitários de maneira constante por mais horas por dia para que a ajuda das Nações Unidas, entre outras entidades, consiga entrar em Gaza e os feridos possam sair para o Egito para que possam ser tratados. É uma questão muito complexa e, infelizmente, tudo indica que durará ainda mais semanas para que haja alguma resolução, algum horizonte de solução diplomática para esse conflito. Você trouxe agora há pouco a informação de que o presidente americano Joe Biden já fez um alerta, um pedido para que haja um pouco mais de atenção, vamos usar a palavra atenção, em relação à contraofensiva, o cerco a hospitais da região, justamente preocupado com essa questão humanitária. Daqui a pouco você volta com mais informações. Luca Bassani, direto da Alemanha.